Então vamos começar. Eu inicio corrigindo a minha pálpebra com o corretivo Makeup Forever e o pincel Língua de Gato do kit Eco da Macrylan, em toda a pálpebra móvel e acima também. Em seguida, com o pincel de precisão do kit Olhos Perfeitos da Macrylan, eu venho com a sombra marrom opaca, essa daí que é mais um begezinho, e eu faço um desenho marcando o meu côncavo. Faço esse desenho puxadinho em direção ao final da sobrancelha. Dessa maneira eu vou puxando, desenhando aos poucos, sem me preocupar em esfumar, apenas marcando mesmo. Aplico também no canto externo dos olhos, da pálpebra, e faço esse desenho assim, como se fosse um delineado, só que mais grosso e marcando o côncavo. Em seguida eu venho com a sombra prata, também da paleta Studio 1, da Sephora, e aplico na pálpebra móvel e no cantinho interno. Essa sombra é iluminada e ela dá um efeito muito bonito. Em seguida, eu venho com a sombra bege, também da paleta Studio 1 Sephora, e aplico acima do marrom e abaixo do arco da sobrancelha. Isso vai dar um efeito de esfumado, embora seja uma sombra opaca, mas é uma sombra clara, e você também pode iluminar com sombra clara. Em seguida, eu venho com o pincel chanfrado da Macrylan e eu faço um desenho, como se fosse um delineado, rente aos cílios superiores. Eu vou aplicando aos poucos, fazendo o desenho não certinho, mais esfumadinho. Porque em cima desse esfumado, eu vou aplicar ainda o delineado. Então, eu sigo o desenho que eu fiz, faço um puxadinho, como se fosse um delineado gatinho. E em seguida, eu subo, eu marco a parte de cima. Conforme eu fiz o desenho com a sombra marrom, eu reaplico também a sombra preta. Vou dando uma puxadinha dessa maneira, para ficar mais marcadinho. Venho com o pincel de esfumar do Boticário e esfumo essa região, onde eu apliquei a sombra bege, a sombra preta e a sombra marrom. Eu vou esfumando até que eu veja a fusão dessas cores. A fusão das cores é quando você não consegue localizar onde começa e onde termina a cor de uma sombra. E assim cria um efeito muito bonito, um efeito degradê. Um efeito de preto, marrom e bege. Reaplico novamente a sombra marrom rente aos cílios. Reforço bastante para ficar bem pigmentado. Ficar bem forte para a gente depois esfumar. Em seguida, eu venho com o fixador de sombras Urban Decay e um pincel de cerdas naturais. Eu aplico bem na pálpebra móvel. Onde eu apliquei a sombra prata, eu venho com o fixador. Em seguida, eu venho com o glitter super fino da Sephora. Você pode usar um glitter de sua preferência. E aplico onde eu apliquei o fixador de sombras. Como a sombra prata por baixo e o glitter vai dar um efeito bem iluminado na maquiagem. Vai ficar bem aberta mesmo. Venho com o pincel lápis do kit Olhos Perfeitos da Macrylan. Aplico mais um pouquinho de sombra marrom acima do preto, para dar um pouquinho mais de profundidade na pálpebra, no côncavo, e vou puxando para cima, para criar um efeito mais bonito de esfumado. Delineador, que eu usei é o da Benefit, caneta em gel. Aplico bem rente aos cílios, seguindo o desenho que eu já havia feito com a sombra. Pouco a pouco, até não vai ficar tudo perfeitinho, porque depois do delineado, eu ainda vou dar uma esfumada. Mas eu faço pouco a pouco, na medida certa, nem muito fino e nem muito grosso. Um delineado marcante mesmo, puxando em direção ao fim da sobrancelha. Dessa maneira eu vou fazendo aos poucos. Em seguida eu volto com o pincel de precisão Kit Olhos Perfeitos da Macrylan, pego um pouquinho da sombra marrom que eu usei e aplico bem em cima, para dar uma esfumadinha, para ele ficar mais bagunçadinho ainda. Nada de certinho. Bem esfumadinho, olha, vai dando uma esfumada, fica bem bonito o efeito. No final do delineado também, no gatinho. A dica é você pegar bem na linha que divide a sombra clara e o delineado e aplicar um pouco de sombra marrom. Isso que vai dar aquele efeito de esfumado. E vou puxando dessa maneira.
Fica bem bonito, bem iluminada a maquiagem. Venho com o pincel de precisão novamente, com a sombra preta e aplico rente aos cílios inferiores. Quero um olho marcante. Um olho tudo, boca nada. Se você preferir, pode optar também pela sombra marrom ao invés da sombra preta rente aos cílios inferiores. Dou uma puxadinha para juntar junto com o delineado. Lápis preto, este é o Expert Eyes da Maybelline, muito lápis preto na linha d'água. Aplico um pouquinho de glitter no canto interno, para iluminar mais ainda, para deixar meu olhar mais aberto. Afinal, é um olhar noite, Réveillon. Feito isso, eu venho com a máscara, a The Falsies da Maybelline, que dá efeito cílios postiços. Quero uns cílios bem chamativos, bem encurvados, bem grandes. Tem que ter um efeito bem up mesmo na maquiagem. Eu aplico bastante máscara de cílios. Nos cílios inferiores também. Aplico apenas a cantoneira do canto dos cílios, apenas no canto externo. Cortei uns cílios e estou colocando só o cantinho. A cola que eu usei foi a cola Duo, com a ajuda de uma pinça de sobrancelha. Em seguida, depois da maquiagem dos olhos feito, eu volto com o corretivo. Eu já havia preparado a pele e eu vou iluminar. Vou corrigir essa parte, tirar a sujeira que caiu, delimitar a minha sombra. E em seguida eu venho com a base. Eu não deixo essa área clara, gente. Embora eu queira iluminar, eu não posso deixar ela mais clara do que o resto da cor da pele e do rosto, tá? Eu posso aplicar o corretivo claro, mas em seguida eu tenho que colocar a sombra da cor natural da pele. Depois dos cílios colocados, eu venho com a máscara novamente, a The Falsies, e dou mais uma aplicada, para juntar os cílios postiços aos naturais. Para iluminar, eu vou usar essas sombras claras, essas sombras que tem brilho, junto com um pincel de esfumar do Boticário. Eu aplico no alto da maçã, para dar um efeito, olha como ilumina bastante. As sombras eram rosinha, com prata, alguma coisa meio douradinha, na verdade. Aplico no dorso do nariz, no queixo, nas áreas onde eu costumo iluminar também. No alto. É uma maquiagem noite, Réveillon, então tem que ter bastante brilho, bastante glamour. Dessa maneira, o blush que eu vou usar também iluminado, um blush super bonito, que é o blush Efeito Fenza 01. Ele é mais rosinha, então como hoje eu não vou forçar na boca, eu resolvi optar por ele. Eu quase não uso blush, eu uso mais bronzer, mas olha como ele fica lindo. Ele dá um brilho, ele já tem um brilho, então fica muito bonito. Na boca, eu usei este batom da paleta também, Studio 1. Ele é lindo, gente. Na verdade é um gloss, mas ele tem uma textura um pouquinho mais firme. Então, ele dura bem mais na boca. Além de iluminar como um gloss, ele te traz o benefício de durar muito mais como um batom. E eu adorei essa maquiagem porque ela tem uma cara verão, uma pele iluminada, uma boca com brilho, uns olhos bem com glitter, então eu acho que essa pedida é ótima para o Réveillon. E assim ficou pronta a nossa maquiagem. Maquiagem para o Réveillon, maquiagem para o Ano Novo, espero que tenham gostado. Realmente eu fiz com todo o coração, de todo amor por vocês. Um beijo, ó, dou uma esfumadinha ainda para tirar o excesso. Um beijo para vocês, beijo no coração, feliz Ano Novo. Eu fiz a pele com as duas bases escura, usei Catarine Hill, usei o pó da Mary Kay e agora sim, agora está pronta a nossa maquiagem. Espero que tenham gostado da maquiagem. Um beijo para vocês. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe vocês e que neste ano de 2015 a gente fique cada vez mais próximo e cada vez mais a gente se conheça. Um beijo grande, enorme. Deus abençoe vocês.